Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História comigo, o professor Tiago Cedrez por aqui. Então seja bem-vindo e vamos hoje trabalhar um tema que é muito interessante e cai também em provas e concursos, que é o tema da Mesopotâmia. E para resumir esse conteúdo e também te trazer algumas questões, para que a gente consiga otimizar o teu estudo, eu trouxe aqui 5 principais características dos povos da Mesopotâmia. Lembrando que a palavra Mesopotâmia, se a gente fazer uma alusão aí ao grego antigo, a língua do grego antigo, significa entre rios, no meio, né, o prefixo ali, o meso quer dizer no meio, e o potamos, que quer dizer rio. Daí a palavra Mesopotâmia significa entre rios. E estas civilizações mesopotâmicas, eles eram ribeirinhas, isso significa que eles viviam às margens de 2 rios importantíssimos, que são os rios ET. Calma aí, Thiago, como assim rio ET? Não, ET é um acrônimo que significa Eufrates e Tigre. Então é só para que você consiga decorar aí. Rio Tigre, Eufrates, Eufrates e Tigre. Isso quer dizer então que eles viviam às margens dos rios ET, Eufrates e Tigres, tá bem? Além disso, outra característica importante é que é considerado como, por exemplo, a Mesopotâmia é considerada como o berço das civilizações, né? Porque a partir da Mesopotâmia surgiram uma série de elementos culturais e tecnológicos e avanços enquanto sociedade que possibilitou chegarmos onde estamos hoje. Então, uma das principais características da Mesopotâmia está relacionada à organização social, e alguns povos que passaram por essa região ali habitada por o chamado Crescente Fértil, né? Que é a região entre rios, onde hoje se situa, por exemplo, o Iraque. Nós temos ali os sumérios, os acádios, os amoritas ou os antigos babilônicos, os assírios e os caldeus, também considerados os novos babilônios. Então vamos começar ali pelos sumérios de forma muito resumida, tá? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Os sumérios foi considerado um dos povos mais antigos. Em seguida que a gente tem ali a Revolução Neolítica, o processo de sedentarização, o processo do surgimento da agricultura. Esses são os povos que se organizam e formam as primeiras cidades e estados. Lembrando que o conceito de cidade-estado está relacionado a cidades autônomas em termos de relação governamental e de estrutura, sem depender de outras regiões. E eles tinham um sistema organizacional específico, uma hierarquia social bem específica. E os sumérios, geralmente eles costumam cobrar em provas, bancas, a questão do surgimento da escrita. Foram sumérios, segundo a historiografia que se debruça as pesquisas da Antiguidade Oriental, que foram os sumérios que conseguiram desenvolver um sistema rudimentar de escrita, chamado de escrita cuneiforme, que tenta organizar, de certa forma, um sistema numérico e alfabético para registrar toda aquela organização que estava sendo desenvolvida, né, mais especificamente aquela organização econômica e social que estava tendo naquele momento. Também foram os responsáveis pela criação e desenvolvimento da roda, que facilitou muito a vida daquele povo ali naquela região. Depois ali nós temos um outro povo, né, o povo dos acádios, os acadianos. Os acadianos também tinham uma característica muito interessante, que eles eram povos bem guerreiros, mas eles tiveram uma sobrevida, vamos dizer assim, enquanto organização social, não muito extensa em relação aos outros povos, mas eles foram importantes, sim, para conseguir ali fundar a Babilônia, por exemplo, que é uma das principais cidades-estados que se encontrou na região entre esses rios Tigres e Eufrates, na região do meio, vamos supor assim, e foram povos importantes nesse sentido.
Os amoritas, né, os antigos babilônicos, e a gente pode destacar o reinado do rei Hammurabi, né, que ocorreu aí a conquista de toda a Baixa Mesopotâmia, e também no reino dele teve aí um grande desenvolvimento na parte da agricultura, do regadio e do apogeu aí desse modo de sistema de produção asiático, que a historiografia chama de modo de produção asiático. Nós temos também os assírios, que foi um povo também muito guerreiro, que tinha uma militarização bem organizada. Eles conseguiram conquistar uma série de regiões e povos ali da Mesopotâmia, inclusive saíram dali e tiveram contato com os egípcios, por exemplo. Tem até uma guerra que eles bateram de frente com o rei Ramsés, né? Ramsés I, se não me falha a memória. Então eles foram povos bem guerreadores, tá bem? Um dos principais reis assírios é o Assur-banipal, né? Que ele mandou construir a primeira biblioteca do mundo na capital, né? Região de Nínive. E só voltando ali, agora me veio a memória, os sumérios foram os responsáveis por criar uma das primeiras cidades-estados, as cidades de Uruk, por exemplo, foram cidades importantíssimas para a organização social e desenvolvimento daquela região. E por fim ali os caldeus, ou os novos babilônicos, né? A gente tem aí o famoso rei Nabucodonosor, que mandou construir também esses grandes palácios de tijolos acimentados, com breu, dotados de grandes portões de cobre. Era uma exuberância. Ele foi um dos responsáveis também por difundir a cultura dos zigurate, que eram pirâmides, estruturas piramidais, que foi uma das principais características dos povos da Mesopotâmia, que parece uma espécie de pirâmide cortada, encaixada em outras pirâmides fatiadas. É bem interessante esse sistema de construção deles também. Avançando mais um pouquinho, nós temos como uma perspectiva cultural aí a religião, e isso eu quero que você guarde, que a religião era caracterizada principalmente pelo politeísmo. E o que significa esse conceito? Crenças em vários deuses, diferente do monoteísmo, que significa crença em um único Deus. E o povo da antiguidade que foi responsável por difundir esse pensamento cultural, religioso de monoteísmo foram os hebreus, né, que mais adiante nós vamos estudar. Então o politeísmo com uma infinidade de deuses e deusas que estavam relacionados dentro da perspectiva cultural deles a questões da natureza, a questões de enchente, de rios ou não, a questão de guerras. Eram deuses que, centenas e dezenas de deuses que estavam relacionados à vida cotidiana deles. E a economia, é importante que se destacar, né, que embora a gente naquele momento se dedicasse ao comércio, ao artesanato, mas principalmente à atividade da agricultura, os principais meios econômicos de subsistência da Mesopotâmia, dos povos que habitaram ali, era a agricultura, até porque eles eram uma sociedade de organização hídrica, eles dependiam das cheias dos rios, né, que transbordavam e assim depois quando baixavam fertilizavam o solo, né, e eles tinham que correr contra o tempo ali para criar canais de irrigação e canais de estrutura de plantio. Então a principal atividade do Estado era se dedicar à construção de barragens, canais, sistemas hidráulicos para fomentar justamente a agricultura e o pastoreio dos animais. Por fim, a sociedade, numa perspectiva social, de um modo geral, eu preciso que tu entendas, que tu guarda esse conceito, que era uma sociedade rígida e estamental. O que significa isso, meu querido? Não existe mobilidade social. Então nasceu ferreiro, vai morrer ferreiro. Não existia essa mobilidade, tu era pobre, tu vai virar rico, tu era rico, tu vai virar pobre, não. Nasceu de um jeito, vai morrer de um jeito. E numa perspectiva da hierarquia social, ainda se aproximando muito da perspectiva anterior, no topo da pirâmide nós encontrávamos aí o rei, o imperador, né? Uma perspectiva teocrática, seguido dos nobres, dos sacerdotes, dos burocratas, dos escribas, que era a elite técnica do reino, né? Que estava na base. E aí na base aí nós temos os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos. E os escravos vinham dos povos, dos núcleos urbanos que eles saqueavam, que eles guerreavam entre si e escravizavam esses povos, colocavam a galera toda lá para trabalhar para eles nas obras públicas ou nas obras de alguns dos próprios reis, né? Então vamos avançar mais um pouquinho aqui para a gente resolver essa questãozinha e fechar esse vídeo sobre a Mesopotâmia. É correto afirmar que
Alternativa número A, né? Alternativa A. Não conheceu a escrita? Errado. Tá errado por quê? Porque foi na Mesopotâmia, mais especificamente com os sumérios, que teve aí o surgimento da escrita, a escrita cuneiforme, por volta de 3.000, 3.500 anos antes de Cristo. Alternativa B, tiveram na prática da irrigação dos elementos decisivos do seu florescimento. Matou a pau, é isso aí. Feito. Essa é a resposta correta, porque a questão da irrigação dos rios Tigre e Eufrates, ou Eufrates e Tigre, né, o acrônico ET que a gente comentou lá no início desse vídeo, foi decisiva, até porque essa região da Mesopotâmia é cercada por desertos, uma região bem árida ou montanhosa, ali no alto da Mesopotâmia, por exemplo. Então nós temos nessa estrutura geográfica um processo de uma sabedoria da agricultura em aproveitar esses sistemas de irrigação, tá bem? Então a resposta correta é a B. Mas vamos avançar mais um pouquinho só para você compreender aqui. A semelhança do Egito, construiu civilizações com elevado grau de unidades entre si. Erradíssimo. Por quê? Porque uma outra característica da Mesopotâmia era o processo de guerras constantes entre os povos que habitaram aquela região. Então está errado. O Egito não. O Egito, ao longo de 3.000 anos, na sua história da antiguidade oriental, né, nós temos aí um sistema de unificação, depois quando eles unificaram os nomos, e aí surgiu o sistema de governo dos faraós. Enfim, o sistema de governo dos faraós unificou o estado por milhares de anos, né? Então, entre os mais significativos recursos naturais estavam os metais, entre eles, né, o ouro, necessário à produção de ferramentas agrícolas. Errado, porque um dos principais elementos que facilitaram a vida agrícola, as ferramentas agrícolas dos povos da Mesopotâmia, era o cobre, por ser de fácil manuseio, também de facilidade de encontro, mas não exigia grandes temperaturas de fundição. Isso facilitava também o uso desse elemento, desse mineral, do cobre, em ferramentas. Então não foi o ouro, tá? Apesar de situar-se em região montanhosa, a proximidade dos grandes rios fez com que não padecesse de escassez de recursos naturais. Está errado, porque essa região da Mesopotâmia, da Crescente Fértil, mais especificamente ali, não é uma região única exclusivamente montanhosa. Somente o alto da Mesopotâmia, que é uma região mais montanhosa, mas no baixo da Mesopotâmia nós temos ali o encontro dos rios Tigre e Eufrates, e essa região é muito fertilizada pela proximidade que a gente tem desses rios, tá bem? E ao leste do rio Tigre e ao oeste do rio Eufrates nós temos aí duas regiões desérticas que também faziam com que esses povos que viviam aí padecessem um pouquinho, tá bem? Então a resposta correta é a B, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre o assunto e compartilha com os teus amigos. Um beijo no teu coração e até a próxima aula.